No próximo capítulo da novela Força de Mulher, Bahar pergunta para Enver o que ele ainda está fazendo lá. Diz que ela sempre será grata por tudo que ele fez por ela, Doruk e Nissan. Fala que ela sempre será grata, mas ela jamais terá como retribuir. Mas diz que depois do que aconteceu, ele não pode mais continuar lá, não pode mais continuar morando na casa dela. Fala que chegou a hora dele voltar para a casa dele. Enver avisa que ele não vai voltar para a casa dele não, mas deixa claro que ele sabe que ela não o quer na casa dela. Diz que aquela noite ele passou na casa de Seida e conta que a partir daquele dia ele vai ficar no apartamento de Arif, até dar certo dele encontrar um outro lugar para ele ficar. Bahar fica sem entender nada nessa hora e pergunta: como assim? Diz que não faz o menor sentido ele ficar longe da casa dele. Fala que ele já tem casa e em seguida pergunta por que ele não volta a morar com a mãe dela. Enver diz para Bahar que ela sabe muito bem que ele não pode voltar para a casa dele depois do que a Tice disse a ele. Ele fala que não é certo e diz que, além do mais, ele já tem idade para escolher onde quer ficar. E em seguida pergunta para ela se ele não pode fazer a escolha dele. Bahar fala que ele está certo. Diz que ele pode fazer o que quiser, pode fazer o que bem entender. Nesse exato momento o telefone dela toca e ela se afasta de Enver para atender, pois não quer falar com Hikmet perto dele. Hikmet diz para Bahar que ele ligou para falar sobre a sogra dela. Ele conta que já tem uma pista. Bahar fica empolgada nessa hora. Ele pede para ela não se empolgar tanto. Diz que por enquanto se trata somente de uma pista. Ele conta que eles encontraram o apartamento onde a mãe de Sarp morava. Hikmet conta que ela se mudou de lá há pouco tempo. Diz que o estranho é que ela se mudou de uma hora para outra, numa noite de repente. Bahar pergunta para Hikmet o que pode ser feito agora. Pergunta como vai conseguir encontrá-la. Ela pergunta se lá no prédio que a sogra dela morava não tem alguma pessoa conhecida dela, algum parente, algum vizinho, algum amigo, pois pode ser que ela comentou com alguém para onde iria. Hikmet fala que na verdade tem sim. Ele conta que eles acharam uma mulher que conversava com ela, mas diz que isso pouco adiantou. Conta para Bahar que a sogra dela se mudou sem mesmo comentar com a conhecida dela. Conta que a mulher nem sabia que ela iria se mudar. Conta que desde quando ela se mudou, a mulher não a viu mais. Bahar pede para Hikmet passar para ela o endereço da tal mulher. Diz que quem sabe ela conversando com ela consiga descobrir alguma coisa que possa levá-los até a sogra dela. Hikmet fala que pode ser, diz que ela pode ter razão. Ela pede para ele então passar o endereço para ela. Ele diz que Peyam está lá perto. Fala que ela pode pedir para ele levá-la até lá. Depois de desligar, Bahar vai imediatamente falar com Peyam e diz para ele que Hikmet vai passar um endereço para ele e ela quer que ele a leve até lá imediatamente. Arif fica sem entender nada ao ver Bahar saindo com Peyam. Ele olha para Enver, dá um sinal, perguntando se ele sabe de alguma coisa, e Enver balança a cabeça dizendo que ele não sabe de nada. Nissan
pergunta para Seida por que a mãe dela está demorando tanto para entrar. Seida pede para Nissan não se preocupar, fala que logo Bahar chegará e pergunta por que a pressa. E em seguida pergunta se eles querem que ela faça uma comida deliciosa. Doruk balança a cabeça dizendo que sim. Seida percebe que Nissan não ficou animada, por isso pergunta se eles preferem então sanduíche. Doruk novamente balança a cabeça, dizendo que pode ser. Já Nissan continua sem responder. Ela deixa claro o seu descontentamento com a demora da mãe. Nissan conta para Seida que a mãe dela pediu para eles ficarem lá por pouco tempo. Diz que não sabe por que ela está demorando tanto. Seida fala que ela vai ligar para Bahar. Pede para Nissan ficar tranquila, pois ela vai passar para ela falar com a mãe dela. Assim que Bahar atende, Seida pergunta para Bahar onde ela está. Conta que Nissan está muito preocupada com ela e fala que vai passar o telefone para ela falar com ela. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Aquidauana, de Castilho, de Porto Seguro, enfim, me conte ali nos comentários. Bahar pede para a filha não se preocupar. Diz que Peyami deu uma carona para ela e fala que ela não vai demorar. Diz tchau para a filha e desliga. E exatamente nesse momento Bahar percebe que Peyami não está a levando para a casa da mãe dela, como ela pediu, e pergunta o que está acontecendo. Pergunta para onde ele está a levando. Ele não responde a pergunta dela, fica em silêncio. Ela fala que se ele não vai levá-la para a casa da mãe dela, como ela pediu, então é melhor ele parar o carro para ela descer, pois ela tem mais coisas para fazer. Todo sem jeito, ele conta que realmente não está a levando para a casa de Atice. Diz que está a levando para falar com o senhor Seifullah. Bahar pergunta de quem ele está falando. Pergunta quem é Seifullah. Peyami conta que ele é o sogro de Hikmet. Bahar pergunta e o que o sogro de Hikmet quer falar com ela. Ele fala que na verdade ele não sabe. Diz que ela vai ter que perguntar quando estiver na frente dele. Fala que ele só obedece ordens. Diz que ele é apenas um funcionário e nada mais. Algum tempo depois, Bahar descobre o que o sogro de Hikmet quer com ela. Descobre que o homem pensa que ela também se envolveu com o genro dele. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.